verdade revelada para a semente real semeada ali ainda é germe. And the light of the gospel can strike it by true vindication of the word, and live as God's life. E a luz do Evangelho poderá alcançá-la por uma vindicação da palavra, ela viverá. Ela tem vida em si. Ela crerá. Outside of that, it can't live. It has got no life in it. Fora disso, ela não pode viver. Ela não tem vida em si mesma. And names were put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. Aqueles nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo Will come forth just as certain as anything. surgirão tão certo como quanto qualquer coisa. Amém. Deus abençoe, irmãos. Gênesis 18, do versículo 1 ao 4. Depois apareceu-lhe o anjo do Senhor, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. Amado Pai, estamos esperando sempre em Ti, como os filhos esperam que o Pai traga o pão à mesa. Assim estamos nós como filhos, aguardamos unicamente no Senhor, o Pai que põe o alimento para o povo. E este alimento, o Senhor está agora mandando-nos repartir, colocar à disposição dos filhos. Continua nos alimentando para a Tua glória. Amém. Amém. Pode sentar. Um identifica o outro.
Bem, se você nota, na casa de Abraão, Abraão identificou quem chegou. Ele não falou dos demais. O irmão Brana ensina isso, que ele viu 3 chegando, mas ele disse, meu Senhor. Pensa você, como aqueles outros anjos, se pudesse pensar alguma coisa, o que está acontecendo nessa nossa visita? Não estamos sendo recebidos por Abraão? Um anjo podia pensar nisso. Um dizer para o outro, você viu o que ele disse? Meu Senhor? Não falou nada de nós? E aquilo, quem ia falar deles eram outros. Sempre você identifica para ser identificado. Se você identifica Deus na sua era, Deus te identifica como dele. Porque você identificou que aquilo era Deus. Então Deus te identifica que você é um dos dele. Não podemos chegar a Deus e dizer outra coisa senão meu Senhor. Tem coisas que você sabe que o próprio William Branham não aceitou. William Branham não aceitou chamá-lo de Senhor. Nós viemos professar a nossa fé em Ti como nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele parou de pregar. Ele não aceitou. A gente sabe que existe um só Senhor. Cada vez que Ele manifesta, Ele está manifestado numa carne e Ele está sendo identificado com aquela carne. Eu e esta carne somos um. Somos a mesma coisa. Era por isso que o Filho o identificava com o Pai. Eu e o Pai somos um. O motivo é que você não pode ter Deus como seu dedo. Tem 3 partes. Você não tem Deus como seu dedo. Você tem um Deus que tem um corpo no qual tem um espírito. Assim como você é um corpo e também tem um espírito. Deus é um corpo e um espírito. Você não pode ver Deus fora daquele corpo que é a identificação de Deus naquele dia. Deus está sendo um homem, identificando com o homem, tendo uma afinidade com o ser humano e o ser humano uma afinidade com Deus. Deus faz isso, é Deus quem quer. E não é nós exigirmos que as pessoas façam isso conosco. É sermos o que devemos ser, que as pessoas nos identificarão da forma certa. O outro lado, o incrédulo nunca vai te identificar como um de Deus. O incrédulo, naquilo que Deus está identificado, manifestado, numa carne, num corpo. O incrédulo, naquela manifestação, naquela identificação de Deus, de maneira alguma vai dizer que aquilo é Deus. Quem vai dizer é o eleito. O eleito olha e vê Deus. Assim como Moisés olhava e via um povo eleito, diz o profeta, e na mesma janela, Faraó ia e olhava, e via um povo escravo. Mas Moisés via um povo eleito. Então Deus, quando olha para nós, Ele vê um povo eleito. Mas o diabo, quando olha, ele vê um povo escravo. Porque mesmo no corpo,
nós sofremos coisas que Satanás inspira no corpo, na carne, dores, enfermidades, morte. Nós enfrentamos no nosso corpo. E nisto aí, o diabo olha e vê tudo igual. Mas Deus, no meio de tudo isso, vê seu eleito, seu povo eleito, seu povo redimido. Então, a gente nota que, ao chegar aqueles três na casa de Abraão, Abraão já identificou Deus. E disse, meu Senhor. Se você notar, Abraão já tinha encontrado, visto Deus várias vezes. Ele viu Deus como Melquisedeque. E agora ele estava vendo Deus numa carne, pés empoeirados. E assim mesmo Abraão conseguiu olhar, é ele, é aquele mesmo. É ele mesmo, é o Senhor, é Elohim que eu estou vendo. Mesmo que havia três, ele identificou um. Porque aquele fazia parte da sua vida. Ele identificou o Senhor, o Elohim, e Elohim o identificou. Você sabe que mais ninguém sabia, naqueles dias, que Abraão chamava Abraão. Ninguém sabia. E o Ló? Não, o Ló não sabia. Quem soube foi Abraão, seus servos, sua esposa. Ninguém mais sabia que Sara chamava Sara. Todo mundo conhecia por Sarai. Mas agora tinha que haver uma identificação. Quando Deus muda o seu nome, Ele nunca mais te chama por aquele nome antigo. Estava tomando isso aqui da própria mensagem do profeta e vendo na Bíblia também. E depois que Deus mudou o nome de Abraão, que era Abrão, no capítulo 17 de Gênesis. Deixa eu fazer a leitura para vocês terem tudo bem posicionado. 17, verso 5 e verso 15 de Gênesis. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então, Deus já tinha dado uma ordem ali. E não se chamará mais o teu nome. Até dentro de casa tinha que acostumar agora. Para Sara era fácil, a Sarai, porque ela já chamava ele de Senhor. Meu Senhor. E agora, com o nome mudado, você não tem um filho e já recebeu um nome que significa pai de uma multidão, pai de nações. Mas não tem nenhum filho ainda, só tem a promessa. Mas aquela promessa em Abraão, ela já estava vivificada. Ele creu, mesmo estando morto fisicamente. O irmão Brana diz que ele nem era mais um homem, mas ele creu. E ele crendo, aquilo ia manifestar para ele. Então eu vou voltar aqui. E não chamarás mais o teu nome. Se Deus diz, não chamará mais o teu nome Abrão, a próxima visita que Deus fosse fazer para Abrão, ele não podia chegar lá e dizer, ô Abrão. Não. Deus diz ninguém mais. Agora você não chama mais Abrão. É Abraão. Eu mudei o seu nome. Eu pensei em falar sobre isso porque eu já ouvi sobre isso, dizer que mudou uma letra, mas não é um novo nome. Mas se Brana falar que é novo nome, vocês que creem em Brana, aceitam? Certo? A mudança é um nome, é uma letra só. Aumentou um e tirou um. Ele aumentou um A em Abraão e tirou o I de Sarai. Para poder mostrar, é um novo nome. E foi Deus quem fez isso.
Isso aqui não é uma coisa feita pelos homens. Deus chega e faz e diz, olha, não chamarás mais. Eu estava pensando nisso. Não adianta eu querer que me chame de cristão. Depois que eu fui revelado, não chamarás mais cristão. Ou os outros pensando, o que é isso? Não. E não chamarás, mudou o nome. E não chamarás mais cristão. Você pode ver que não é questão de não chamará mais Jesus, não é isso. E não chamará mais cristão, que é um derivado de Cristo. Então, agora, se mudou o nome, eu tenho que ter um nome derivado de outra coisa. Se Cristo é outro, se Cristo é outra manifestação, se Cristo tem um outro nome, então você não chamará mais cristão. É isso daqui. Você diz, mas está escrito. Bom, do novo nome está escrito. Agora você sabe que depois de estar escrito uma coisa, você tem luz das outras. E tudo tem que dar certo, não pode dar o contrário. Não pode, você não pode voltar mais. Nem Deus podia chegar e dizer, Abraão, eu vim ter um companheirismo com vocês. Eu ia pregar sobre isso. Deus deseja companheirismo. Aí o povo pensa, Deus deseja que tenha um companheirismo de pastor. Não, isso daí é obra dos nicolaítas. Isso não é companheirismo. Eles têm um companheirismo de pastores e dizem isso é companheirismo. Não, isso é obra dos nicolaítas. Companheirismo é Deus num homem. Deus quer ter companheirismo conosco quando Ele está numa carne e vocês a juntar tudo em Deus. Ter companheirismo com aquela carne na qual Deus está. Agora você pensa bem quem vai ter companheirismo com o corpo de Deus, com a esposa. Você não vai encontrar ninguém para ter companheirismo. Você sabe quem tem companheirismo com a esposa? É o esposo. Não tem mais ninguém. Eu estou sentindo uma falta de companheirismo, quer dizer, estou sentindo uma falta de marido, uma falta de esposo, então você é solteira. É por isso que você não tem novo nome. Estava falando hoje de manhã, o povo da mensagem é solteiro. Todo o povo da primeira e segunda etapa, todos são solteirão. Solteirões. Não casaram com a palavra. Não casaram com a revelação. Não receberam o novo nome. Agora, quando Cristo te chama, Ele te chama pelo nome que Ele mudou. Ele não te chama mais pelo nome que você tinha, mas pelo nome que Ele te deu. É hora que nós ficamos pensando, é o pai do Mombrana, é o cartório, é isso e aquilo. Espera lá, Deus. É Deus que está nisso daí. É Deus que mudou o nome do irmão Branco. Aquilo no natural você vê o pai lá no cartório, mas espera lá, quando você vê isto acontecendo, era Deus. Era Deus chamando William Branham e dizendo, quantos picos tem aquele monte? Eu te dou um sinal eterno. Irmão, vocês vão ficar ouvindo eu repetir isso. Eu vou ter que repetir sempre. Eu te dou um sinal eterno. Quantos picos tem aquele monte? 7. Está escrito ali parado na brecha, 138, lá, 157, está escrito, o Senhor disse. O Senhor falou com o irmão Branham. Não é uma pessoa à parte, não. O Senhor. Não é um anjo que veio do céu e falou com o irmão Branham. O Senhor falou com o irmão Branham. E o Senhor disse, te dou um sinal eterno. Quantos picos tem um monte? 7. Quantas letras tem o seu nome? As pessoas ficam assim, ó, até quando eu vou escutar agora sobre o novo nome? Espera lá, afinal começou agora. O nome Jesus faz 2000 anos que você escuta. Você, não, mas eu tenho 60 anos. Mas nunca escutou outro. Agora é a hora de você começar a escutar o novo nome.
Está começando agora. O irmão Branham mesmo não podia falar isso. Deus falou para ele, não diga a ninguém. E ele deixou escapar o que era necessário para nós podermos ajuntar esses cabos soltos. Que Branham juntou os cabos soltos das eras, mas a esposa junta os cabos soltos da mensagem. É onde o irmão Branham não podia falar, onde ficava nas entrelinhas. Aí você chega e fala aquilo. Por quê? Porque ele falou mais à frente sobre aquilo. Tem muitos parágrafos para provar isso. Não estamos falando coisa nécia, à toa, de louco. Nós estamos falando algo que Deus deseja que você fale, porque Deus só pode ter companheirismo. Queria pegar isso daqui, é um título tão agradável, também isso daqui. É um título bom. Deus quer um companheirismo com você. Deus deseja um companheirismo com você. Amém? Meu Deus do céu. Tem hora que eu deixo de marcar, fico só de olhar no lugar. Mas é onde Deus deseja ter um companheirismo com você. Você precisa ser a pessoa na qual Ele vem e mora em você. Nós vamos ler aqui até chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu creio que vamos chegar. Mas tem que haver uma identificação primeiro. Se você não sabe que é o esposo, como ter companheirismo? A esposa não tem companheirismo com mais ninguém. Me desculpe alguma coisa que eu vou falar que talvez seja meia dura, grotesca. Mas eu sei que as irmãs não fazem isso, mas eu quero deixar isso no CD. Eu quero deixar isso bem impregnado. Certo? As mulheres que entram na internet, mulheres casadas, elas não têm que ter. Como é que chama aquilo lá, Leandro? As pessoas, ela tem uma lista de... mas aquilo ali não faz parte do MSN, que tem os nomes. As mulheres casadas não têm que ter o endereço de um e-mail de moço, nem de homem casado. E a coisa começa a ficar esquisita. Pastor, você ficou velho mesmo. Deixa a coisa frouxa. Não tem que ter. Se você tiver, chega em casa, tira tudo. Tira tudo. A mulher palestra com mulher. E tem que até saber a hora de palestrar, porque senão enche as paciências. Mulher na internet. Eu não gosto de ver mulher casada na internet. Tem birra disso aí também. Porque eu não fico na internet conversando com ninguém, eu não gosto de ver mulher casada na internet. As mocinhas talvez começam a prosar pior, porque quer arrumar o marido. Mas as mulheres casadas já têm. Então, mesmo conversando com irmãs, tem hora que é muita coisa e que as pessoas, ela perde a noção do que tem que ser feito e para poder passar um tempo, então entra nessa conversação que tem pela internet. Já está cortando muita coisa. Agora, tem as pessoas próprias para fazer esse trabalho. Entende? Tem os obreiros, é próprio para fazer o trabalho. Eles conversam corretamente, honestamente com as pessoas. Tem as pessoas próprias para este fim. Vocês estão me entendendo? Eu não estou cortando tudo, eu estou ainda deixando uma ponta. Porque é um meio de comunicação em que as pessoas podem entrar e falar, dar um CD, dar uma mensagem, mostrar alguma coisa. Isso é caso de obreiros, porque nós não temos esse negócio de obreira. Não existe obreira na Bíblia. Você já ouviu obreira na Bíblia? Não tem obreira. E os pregadores ficam, os pastores dizem, eu tenho obreira. Não está isso, hein? Obreira. Não tem obreira na Bíblia.
Mas, contudo, a gente respeita, deixa eles falar em obreira. Porque as igrejas estão tudo cheias de obreira. Agora, é obreiro, a Bíblia mostra. O obreiro deve ter uma vida, um testemunho de que não pode envergonhar e que maneja bem a palavra. Agora, tem pessoas que não manejam bem a palavra. Pelo amor de Deus, se você não maneja bem sobre deidade, para que pregar deidade para os outros? Se maneja bem só o batismo, prega só o batismo, a vida inteira. Mas se não maneja bem sobre o milênio, para que pregar milênio para os outros? Vai pregar errado. Depois eu vou ter que consertar. Então não fica fazendo coisa que depois eu tenho que ir lá e meter o pé de cabra e arrancar tudo isso que você pregou, despregar tudo. Porque não está correto, faltou luz sobre o assunto. Tem gente que pensa que foi chamado para falar, mas não é para falar certas coisas. Para falar em novo nome. Você não deve nem pregar novo nome, larga de mão. Vocês pregam a mensagem. Não tente explicar novo nome. Vocês estão notando que faz 8 anos que eu estou lutando para chegar onde eu cheguei? Hoje está claro. Mas faz 8 anos. E eu poderia, lá no início, ia jogar uma bucha em vocês de uma vez. Mas não. Tem muita coisa que tem que se saber para conhecer o novo nome. Agora nós estamos na reta final. Agora nós estamos, reta final. Teve um dia que eu preguei e eu vi que os trovões já tinham sido revelados. Falei, agora talvez eu morra logo. Já preguei isso, eu nunca soube, agora fiquei sabendo. E isso daí eu acho que já deve fazer uns 3 anos. E eu estou aí ainda. Agora é o novo nome. Parece que é a reta final, não tem mais nada para pregar. Mas isso daí agora é o que tem que mostrar para o povo, é o novo nome. Mas a gente tem que ter quem mostre isso da forma certa para o povo. Não tente querer entregar isso para o povo simplesmente para personalismo. Para dizer que vocês, como obreiros, sabem alguma coisa do novo nome. Era melhor dizer que não sabe nada. Faz que nem Brana. Brana falou por mão lá, eu não entendo sobre o milênio. Brana. O irmão conversou com ele, disse, mas você não sabe, você é o presidente da Audio Mission e você não sabe sobre o milênio? Não, eu não entendo muito bem disso. Ele não estava mentindo. Eu não entendo muito bem disso, mas vamos entrar e dizer, a luz que eu tenho, eu vou te dar. Aí entrou para dentro, você está equivocado, vem cá, vamos entrar. Vamos explicar isso direito. Para você ver, ele já estava crendo que estava no milênio e que o milênio era em Kentucky, no pôr do sol. Está ali, e você não sabe, e você diz que chama Brana? Sim, eu sou irmão Brana. E não sabe do milênio? Não sei. Agora, nós, tem que chegar a hora certa, por isso eu digo, não é qualquer coisa que se conversa. Então o obreiro, eles começam a ensinar, a explicar as coisas para as pessoas, mas também é o obreiro que conversa o que deve conversar com mulher. Tem que saber conversar, certo? Com mulher, corresponder da forma correta. É obreiro, não é obreira não. Certo? É obreiro. Uma mulher pode conversar com a outra, dar um parágrafo para a outra ler, tudo bem. Mas na internet, no púlpito, em qualquer lugar, a mulher, o melhor que ela faz é esconder atrás do marido. Aí o marido vai lá e coloca alguma coisa. Quer pôr alguma coisa na internet? O marido vai lá e coloca. Para que a mulher não tome aquele espírito que ela está querendo ensinar. O que o irmão Brana diz, é melhor ela ir lavar prato. Fazer bolinho. Já sabe fazer bolinho, mocinhos? É fazer bolinho. Certo? É o melhor que faz. Então tem certas coisas que tem que ser colocado no lugar correto. O que é para pregador, é para pregador. Em certos ensinamentos, não é nem para o obreiro se meter. É para ele ficar quieto. Esperar o pastor que tem experiência naquilo, como o próprio irmão Brana mostra,
que chegou num lugar que ele pode mostrar todas essas coisas e não ter problema. Agora, por que querer mostrar algo novo? Por quê? A mensagem do profeta, ela já é nova. Por que querer mostrar algo novo? Todos nós precisamos aprender isto. Isto vai levar-nos a ser humildes. Amém? Bom, mas vocês já aprenderam, as mulheres, o MSN lá de vocês, então procure ter sua mulher lá. E cuidado com essa prosapiação com mulher também. Até onde vai? Conversar sobre o quê? Certo? Seus parentes, está ali, conversar, porque é bom, porque economiza, não usa um telefone que fica caro, então aquilo ali você já bate ali, se não tem um microfone, já fala com a pessoa do outro lado, e já tem internet mesmo, tem facilidade. Para isso é fácil, é fácil. Mas coloca cada um no seu lugar, cada coisa no seu lugar. Eu procuro despertar o mais que eu posso. Erra quem quer. Você pode achar que eu sou um extremista, mas eu sou como o irmão Brana mostrou. Eu não sou diferente. Certo? O irmão Brana foi corrigir a igreja e mostrar para a igreja, até o beijo de saudação, ele mostrou que jeito que era dado, e não é homem e mulher, não. Esse negócio de ficar abraçando e quase tonto. Agora é mulher com mulher. Gente, hoje está perigo mulher com mulher. O homem já é meio espantado com beijo. Quando fala em ósculo santo, o profeta diz é para ser dado assim no pescoço, entre os homens. Tem na Bíblia também isso daí. Você não pode ficar contra isso daí. Tem na Bíblia. Agora, não é aquela carne de vaca, toda hora que encontra um beijo no pescoço. Vai ter ferir a boca. Não é isso daí. Isso é saudação quando a pessoa está na inspiração, está num culto, ungido. Não é qualquer hora que encontra, já precisa dar um beijo no pescoço também. Não. Deixa isso só para as mulheres, que a mulher já beija. É acostumada a beijar. Deixa para elas. Então, ele coloca essas coisas no lugar para você ver quantas coisas você vai evitar. Quantas coisas vai evitar? Porque tem hora que perde o companheirismo dentro de casa, perde o companheirismo porque não chega o homem que vai para a internet, aí vai a mulher também conversar com outras coisas. E entre eles mesmos não tem assunto, mas entre os outros, dedilha, ri. Aí depois encontra marido com mulher. Ô bem, o quê? Eu queria que você escrevesse lá para as irmãzinhas também. O que você quer? Ser bruta com elas como você é comigo. Você ser bruto com seus irmãos também na internet para escrever como você é comigo. Corrija o outro. Isso é lá mesmo que vocês têm que dar um jeito. Então, tem coisas... Eu sou problemático para isso, né? Sou porque eu não gosto muito disso. Eu entro na internet para fazer minha página, para fazer o que tem que fazer. Mas, contudo, eu jogo os obreiros no fogo. E eles que têm que ser maduros. Os obreiros, deixa aí. Prega, Mesquita, prega. O Mesquita, você sabe, ele tem mais facilidade para isso. Conversar com todo mundo, tem facilidade. Né? Então, prega. Ele pode fazer isso, certo? Prega. O irmão Norivan, vai e prega. Faça alguma coisa. Agora, vocês, toma cuidado. Ao conversar, toma cuidado. Porque isso daí é outra arma que o diabo usa. Não é só Deus que usa, não. A internet é do diabo. Você pensa que é de Deus. Não. A televisão é do diabo, o telefone é do diabo. O que você está fazendo com essas coisas em casa? Se é tudo do diabo. Você tem que saber usar para ser de Deus da forma que você usa. É você quem faz aquilo ser de Deus na hora que você usa. Você sabe usar. Fora daquilo é do diabo. É perversão, tem mais nudismo, tem mais coisas, mais pornografia na internet do que na própria televisão, que ainda é censurado um pouquinho. A internet é pior. Bom, não vamos falar sobre isso, estou querendo falar um pouquinho, um identificando o outro. Então você vai começar a identificar um ou outro, como que estão vivendo, como que vocês estão bem um com o outro. O pastor com a igreja,
e marido com mulher, e Cristo com a igreja, como que está? Abraão chegou e identificou o mensageiro do dia. Chegou lá na casa dele e disse, meu Senhor. Alguém diz, não, mas isso daí é um anjo. Abraão diz, não, isso é Deus mesmo. Para Abraão não era um anjo. Desceu 3 anjos do céu, mas um era especial. Um era Deus mesmo. Amém? E nessa mensagem aqui, Abraão restaurado, só para mostrar alguma coisa que a gente não leu ainda, e que já leu em outras mensagens, mas não nesta, é o 81, mas tem o 70 aqui também. O 70. Agora descobrimos que Abraão levou aquele alimento ali fora e colocou diante daqueles homens, e eles comeram. Eu fico pensando, tem hora de ter Deus em casa. Como é que se faz, irmão? Quando Deus vem para a casa da gente, tem gente que fica assim, eu acharia tão bom se eu visse um anjo, se eu ver, é capaz que eu desmaio. Você está pensando que eu sou um homem forte assim? Se eu ver um anjo, diferente de ser humano, eu quero ver um anjo, mas um anjo em homem. Um anjo em homem. Você, não, eu quero ver um anjo celestial. Você não aguenta ver nenhum anjo em homem. Você não sabe identificar o anjo em homem. Brana olhou e identificou o anjo em homem. Mas era difícil esses anjos em homem identificar o Senhor em homem. Elohim em homem. Mas Brana identificou. Billy Graham e Oral Roberts. Brana identificou. São anjos de Deus. Agora é muito bom a gente pegar Billy Graham e Oral Roberts e vê-los identificar Deus em Brana. Certo? Vai identificar. Um tem que identificar o outro. E se Deus foi identificado por Abraão, agora Deus teria que identificar Abraão. Porque ele foi identificado. Ele chegou, Abraão já diz, meu Senhor. Isto é o final, isso é Elohim. O existente de si mesmo chegou na minha casa. Vem comer bolo na minha casa. Aí Abraão já mandou fazer com fartura. Mata um novilho. 3 bolos, Sara. Não perde tempo, não. Não é esse bolinho aí que você vai fritar na gordura, não. 3 bolos. Que é 3 homens que chegou na minha casa. E um é o Senhor. Vamos tratar igual aqui. É bolo, manteiga, carne assada. Amém. Agora, Abraão estava curioso para descobrir o porquê daquela viagem deles. Abraão estava querendo saber, por que vocês vieram aqui? Eu quero saber o porquê. Será que teve alguém curioso no tempo de William Branham para saber por que o Senhor veio na terra? Por que o Senhor desceu do céu? Porque o Senhor veio caçar, veio pescar. Abraão estava curioso para descobrir o porquê daquela viagem deles, pois ele sabia que um deles ali, o principal, era Deus. Oh, pregadores da África, que vocês acham demais que eu digo que William Branham é Deus? É ele mesmo que está falando aqui. Ou você nunca soube que Billy Graham e Oral Roberts eram anjos, mas que Branham era Deus, e Branham nunca disse. Ele só falava lá do tempo de Abraão. E você tem que trazer o tempo de Abraão para o oeste dos Estados Unidos. Você tem que mostrar ali, é aqui que esteve Deus. Aqui que foi o carvalho de Abraão, dos ministros. Cadê os ministros? Os ministros que identificou Deus em seu dia, já morreu. Será que sobrou alguns daí, daquele tempo, para identificar Deus, o Senhor?
O principal era Deus. Ele sabia, ó, o irmão Branco está dizendo aqui, Abraão sabia que era Deus. Ele chamou de Elohim. Então agora, o que isto representa? Irmão Branham tinha uma vontade de falar claro para as pessoas. Ele queria que você visse isto. Irmão Branham queria que nós víssemos isto, sem ser preciso ele tocar naquilo, só de pregar o tipo. E dizia, ele prometeu que agora em Lucas 17, 26 a 30, ele repetiria novamente a mesma coisa. Os dois homens, dois anjos e Deus mesmo, o principal. Irmãos, o principal para nós não é Billy Graham, um grande homem de Deus. Deus abençoe Billy Graham. Mas o principal para nós não é Billy Graham. O principal para nós não é Oral Roberts, um grande pregador entre os pentecostais, que o irmão Branham falou bem dele. Não é o principal para nós. Billy Graham é principal para a igreja nominal. Oral Roberts é principal para os pentecostais. Mas o principal mesmo para nós era Branham, era Deus mesmo em carne. Este era o principal. Se você não identificar aquilo que é principal para você, quando a gente vê essas coisas, 81, Abraão restaurado. Agora nós descobrimos que Abraão permaneceu ali fora, ele era eleito, uma igreja escolhida. Fora até do movimento de Billy Graham e Oral Roberts. Fora. Abraão permaneceu fora. A igreja eleita, escolhida, permanece fora. E recordem, o homem que estava em carne humana, o homem comeu carne de novilho, ele bebeu leite de vaca, ele bebeu e seu pão, e comeu pão e com manteiga. Dá pão seco para Deus, não. Aproveita o leite da vaca, aquela nata, já faz a manteiga, já deu para Deus. Nada de obesidade, mas também foi pouco tempo que ficou na terra. Nós ficamos 100 anos, 80 anos aqui na terra e gordura em cima, vai entupir toda a veia. É hora que a gente prega assim, o Elohim comeu carne de vitela, mas de vitela, não de carne de vaca gorda. Vitela, uma carne macinha, que não criou muita gordura ainda não. Agora, vai nós assim, aí Elohim comendo carne gorda, sujando o bigode. Falei, espera lá, você vai devagar nisso, porque isso daí pode entupir a veia. Ah, mas não entupiu a veia de Elohim, mas por certo, ele só passou ali, visitou Abraão, 3 bolos, uma novilha e já foi embora. E você faz 50 anos que está aqui, Osmar. Pensa em você. Ele comeu pão com manteiga, bebendo do leite da vaca, e Abraão o chamou de Deus. Amém? Veja, o profeta diz assim, veja os tradutores, criticam isto. Oh, irmão, os tradutores da Bíblia criticam isto, da forma que Branham pregou. Descubra se isto não é correto. Elohim, Deus. Agora, eu quero que você observe, isto estava representando algo. Aí ele não falava, olha agora, isto estava representando algo que positivamente queremos que você veja. Quer dizer, eu quero que você veja. Aquilo estava representando algo. Hoje eu posso dizer, aquilo representava Branham. Aquele Elohim em carne, ali comendo carne, bebendo leite, comendo pão com manteiga.
representava Brana nos Estados Unidos, comendo, bebendo, caçando, pescando. Isto representa algo. Ele não podia falar, isso aí estava me representando o meu ministério. Deus diz, não diga a ninguém, esta é a terceira etapa, não diga porque eles não podem saber disso, só o eleito vai saber. O eleito só de você falar, ele já pega, ele capta isso. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Não precisa muita explicação não. Teólogo, você tenta explicar para um teólogo, isso não entra na cabeça dele, pois é cabeçudo. É filho de Quis, é um grande Saul. Deus tem que pegar um Pedro que não tinha nada. Quando ele pegou um Paulo com a cabeça cheia, ele virou ele de cabeça para baixo, cegou ele, fica sem nada aí, fica palpando. Vive essa palpadela agora, até você se livrar de tudo isso. Aí quando Paulo se livrou de todo o ensinamento do grande Gamaliel, vocês têm que se livrar do grande ensinamento que vocês tiveram do centro-oeste do Brasil. Um bom Gamaliel. Vocês têm que se livrar desses ensinamentos que está querendo passar por teólogos de Belo Horizonte, teólogos lá do sul, de Santa Catarina. Vocês têm que livrar de toda essa matéria de teólogos. É só perguntar para eles, o que vocês acham do novo nome? Não mexe com isso não. Você já sabe que eles não têm eleição e que eles não são pastores do grupo eleito, eles são pastores dos rebeldes, eles são pastores do Sarai, da contenciosa, da igreja que contende o novo nome. Que há uma contenda, há uma briga, uma disputa com respeito ao novo nome. Eles querem que seja Jesus e Brana diz, não, é novo nome. Aleluia. Eu acho que cada coisa mais clara vai ser melhor. Vai ser melhor. A carta, o áudio que foi mandado para o irmão Livale, ali está clarinho. Irmão Brana pôs o nome dele. Nunca falou numa mensagem, mas falou ali numa fita, mandou para o irmão Livale, BRANHAM, perfeição. O 7, perfeição, o fim. Como isso combina, comparado na brecha, 137 a 155, 157. Mas combina, lá no final, 155, ele diz isto mesmo, era 3, 5 e agora é 7. Perfeição. Basta para nós. Não precisamos nem da carta em áudio que ele mandou para o irmão Livale para nós descobrir isso, que eles nunca pregaram isso e nós já pregamos isso faz 8 anos. 9 anos faz que eu prego isso daí, sobre o novo nome de Deus manifestado em BRANHAM. Nem sabia que existia essa carta. Ainda tem mais uma carta para apoiar agora, que está o nome. E nenhuma mensagem, irmão Brana diz o nome dele. Mas ele diz nessa carta e falou para o irmão Livale, apaga a fita e me manda de volta. O irmão Livale mandou outra fita e ficou com aquela. Tá bom. Essa carta serve. Olha como serve para a esposa. Serve. Mas o que tem a ver Brana com o novo nome? Irmão, a mudança de uma letra mudou o nome. E irmão Brana chama de novo a mudança de uma letra. Ô, irmão, eu não vi nem a primeira vez que você mostrou. Já está na segunda. Jesus Cristo. Tem misericórdia. Deixa eu ler isso aqui então para ficar certo. 82. Abraão restaurado. Agora observe. Então descobrimos que quando os 2 homens desceram, os pregadores desceram para pregar, 2 anjos desceram para pregar em Sodoma, eles nunca fizeram isto. Esta coisa, este sinal, que eles desceram ali embaixo e mostraram o seu sinal, que eles tinham vindo para tirá-los para fora. Mas não é o mesmo sinal que a igreja eleita obteve.
E os dois vieram para tirar Ló para fora, a igreja para fora de Sodoma. Mas não era o mesmo sinal que Abraão, a igreja eleita, obteve. A igreja eleita obteve outro sinal. E agora observe que a igreja ali obteve. Aquele que ficou para trás com a igreja eleita. Ele diz, vocês descem lá, Oral Roberts, Billy Graham, desce e prega para os sodomitas. Prega para as igrejas nominais e os pentecostais mornos. Prega para eles. Aí ele ficou parado com Abraão ali. Desceu só dois. Ele não desceu. Elohim não desce entre os pentecostais. Elohim não desce na igreja nominal, que tem dificuldade até com cura divina. E se Billy Graham tivesse chamado o profeta naquele dia que ele foi desafiado na África para fazer um milagre, se ele tivesse a humildade de ter puxado um fio, de espera, eu não tenho isso aí, porque eu sou um mensageiro para a igreja nominal que não crê em cura divina, eu só prego arrependimento, esse é meu ministério, mas eu conheço um que enquanto você me desafia, espera que eu vou ligar para ele. Vou puxar um fio para ele aqui. Vou chamar, ô Brana, vem cá. Dá um cheguinho aqui na África, porque estão me desafiando e eu não tenho esse ministério. Mas eu te identifico. Faltou Billy Graham identificar Deus naquele dia. Senão ele teria puxado um fio telefônico e dito, vem cá, Brana. Eu não tenho esse ministério, eu sei que você veio com esse ministério. Vem cá, faça algo. Eles estão me desafiando, eu não dou conta. Mas identifica você agora o ministério que eles querem ver. Eu não sou capaz, mas você é. Se esses pregadores, que muitas vezes perguntam para eles sobre o novo nome, eles não sabem, puxa um fio para Franca. Não quero falar sobre a minha pessoa, mas puxa um fio para Franca. Oh não, não pode. Mas Billy Graham também não podia puxar um fio, por isso ficou desmoralizado diante da África. Por não fazer uma cura que ele sabia quem podia fazer aquilo. E vocês não sabem onde está o novo nome, teólogos da mensagem. Puxa um fio para Franca. Se vocês creem em Brana, puxa um fio para cá. Não estou desafiando, não, só para te mostrar que isso daqui está dentro da mensagem. Não crer nisto é blasfêmia contra o Espírito Santo, e o pastor não vai para o céu, não vai no rápido, e nem os membros, nem a igreja vai. Se vocês soubessem ser membro desses pastores que falam contra o novo nome, se vocês soubessem que o pastor não vai no arrebatamento, e vocês também não vão, e é perigoso nem ser salvo, porque, pelo que o profeta diz aqui, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje, não identificar Deus, onde Deus está, identifique a mensagem, identifique Deus no homem, identifique a pregação. Se você não pode identificar que Deus está em mim, identifique que nós conhecemos que o Cordeiro saiu do trono. Nós sabemos disto, nós pregamos que a terceira etapa já aconteceu, nós pregamos que os trovões já soaram, e nós sabemos até o que são. E nós sabemos o novo nome, sim, nós casamos. Solteirinhos da mensagem, por isso vocês não sabem. Não conhece o novo nome, não conhece o nome do esposo. Deus veio no nome gentil para poder casar com a noiva gentia. Ele não casa com a noiva gentia com o nome Brana, com o nome Jesus, e sim com o nome Brana. Com o nome Jesus ele salvou a noiva gentia, mas não pode casar com ela. Porque ele é salvador, ele é curador, ele é remidor, mas ele não pode salvar com um nome que não é do gentio, tem que ser um homem dentre os gentios. Por isso, Jeová Jireh, parágrafo 100. Olha aí a mensagem do profeta. Eu estou te dando a mensagem. Olha a mensagem. Brana dizendo, nesse último dia, um gentio levará o seu nome. O gentio que levou o nome é Brana. Ou você quer que eu vou falar que é irmão José, que é irmão Billy Paul? Não, é Brana só. Aleluia. Ei, glória. É tão bom.
E agora observe o que a igreja eleita ali obteve, aquele que ficou para trás com a igreja eleita. Você recorda de quando ele estava conversando? Ele disse: Abraão o chamou pelo seu novo nome, que Deus havia acabado de lhe dar. Abraão lhe chamou do seu novo nome. Abraão, onde está Sara? Sara, seu novo nome. É Deus, aqui é Deus o profeta para poder mostrar isso. Já chamou pelo novo nome. Não chamarás mais Abrão, e sim Abraão. E eu, para mim, é isso: não chamarás mais cristão, e sim bramita. Deixa eles falar o que eles quiserem. Sou um brana, sim. Sou um brana. Sou um brana. Esse é o nome gentil. E o nome que te salva não pode ser gentil nem judeu, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para salvar o nome dele, que ele veio, mesmo que veio com o nome hebraico, mas ele não era nem judeu nem gentil, diz o profeta. Ele era Deus em carne. Mas no último dia, Deus era um gentil. Deus tinha um nome gentil. E não é outra coisa senão B-R-A-N-H-A-M. Amém. Eu sei que vai ficar coisa para trás aqui. Quem sabe aquele título eu vou fazer outra pregação na terça-feira. Certo? Deus desejando companheirismo. Vamos aguardar. Quarta-feira a gente já estará de viagem para o sul. Mas só para te mostrar estas coisas. Deus em carne humana. Eu achei aqui, eu vou deixar. Deus em carne humana. Você quer ter companheirismo com Deus? A esposa, companheirismo com o esposo. Irmãos, o marido pode ter companheirismo com o que ele quiser. Se ele não tiver companheirismo com a esposa, ele não está bem. A mulher pode ter companheirismo com o que ela quiser. Família. Porque você sabe, quando os casais estão meio em rixa, aí eles podem ter companheirismo entre as aves da mesma plumagem, que é a família. Mas se ela não tem companheirismo com o marido, não adianta nada. A igreja hoje, ela não tem companheirismo com os trovões. Já estou pregando. Queria deixar isso. Mas ela não tem companheirismo com os trovões. 7 selos revelados é o marido. Vai na festa das trombetas 101, o profeta mostra claramente: o esposo é a palavra revelada. A palavra revelada era o que era misterioso e não é mais. Foi revelado. O esposo foi revelado. Os trovões foram revelados. B-R-A-N-H-A-M. Foi revelado. Os trovões foram revelados. Para quem? Para a esposa. Está tudo no nome. Eles ficam esperando uma grande coisa. O profeta diz: quando se fala em algo misterioso, algo grande, logo se pensa lá no Vaticano. Ele diz: não, vem numa casa de pau a pique. Ele falou: vem na manjedoura. E eu digo: vem numa casa de pau a pique. Quando fala em grande coisa, os trovões, trovões. Não, em cada uma. Pam, pam. E vai 7. Eu não sei solfejar o trovão. Se eu soubesse, ia ver. Agora, 7 trovões. Está tudo no nome. O mistério, o segredo de Deus está tudo no nome. Os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33. Tradução de Goiânia. Não dá para tomar isso, meu Deus. O segredo do 7º selo, da vinda do Senhor, o segredo dos 7 trovões, da terceira puxada, Deus feito carne, filho do homem, tudo é o ministério do 7º anjo. Amém? Vou encerrar com aquilo que você já conhece, para mim, é porque eu já estou passando a hora. 153 ou 157. Glória a Deus. 157.
Deixa eu ler isso aqui para mim encerrar. Você já sabe. Só para você ter uma segurança que não sou eu quem prega, é Brana que falou. Ou você crê ou larga de mão. Certo? Larga de mão. Fica aí com os seus estudos, a sua teologia, e eu fico com a mensagem do profeta. Certo? Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui. Está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele diz, o anjo do Senhor está aqui, ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca muda. Ele está em carne outra vez. Ele é Jeová Deus em minha carne. Ele não é uma segunda pessoa. Ele é Jeová Deus em minha carne. Agora Deus é Jeová em nossa carne. Somos a esposa, temos companheirismo com o marido. O que ele falou, está falado. O marido é Deus em Brana. É Jeová em mim, diz o profeta. Jeová em minha carne. Jeová em Brana. Jeová em B. Jeová em R. Jeová em A. Jeová em N. Jeová em H. Jeová em A. Jeová em M. O que é isso? É Jeová em carne. Ele é Jeová em minha carne. Agora, a igreja o identifica. E ele identifica também a igreja. Ele olhou quando Abraão viu e disse, é meu Senhor. Logo no capítulo 18, ele vai falar com Abraão. Ele não chama de Abraão. Abraão, por que Sara riu? Olha como ele identificou. Ele não falou Sarai nem Abraão. O Abraão já sabia. Olha, é só ele que sabe meu novo nome, foi ele que me deu. Só ele que sabe. O Ló não sabe. Os irmãos da primeira e segunda etapa não sabem. É os Ló. É o sobrinho de Abraão. Eles não sabem. O sobrinho não sabe. É só o Abraão. O Abraão que sabe. Você é exatamente a semente de Abraão. Você recebeu esta palavra. A semente real de Abraão nesse dia final. Era Brana. Lá atrás a semente de Abraão era Cristo. A semente de Abraão era Cristo. A fé de Abraão gerou Cristo. E aquilo que aconteceu com Abraão lá atrás gerou Brana. Aqui no último dia. Era a fé de um homem que estava amortecido fisicamente, mas tinha uma fé tremenda. Algo vai acontecer. Eu te identifico. Você é Deus. Oh, se os Estados Unidos tivessem feito isso, se o José tivesse feito isso, ele não posso falar. Se Billy Paul tivesse identificado, papai era Deus em carne. É muito difícil ver Deus em carne. A irmã Meda, o meu marido é Deus em carne. Vai pensando em você hoje. É o Espírito Santo derramado. Se você crê do mesmo jeito, se você carrega a mesma mensagem, se você é o mesmo tipo de homem. Tira um xerox de Brana. Vê se sai alguma coisa em você. Dá uma olhada, faz uma correção. Ih, eu estou muito longe de Brana, estou muito longe. Então não tem jeito de ser Deus em carne. Porque Deus veio em carne em homem. Um homem come, bebe, tem filhos. É homem, Deus em carne. Assim a igreja é hoje, Deus em carne. Cada pessoa, Deus está numa carne, escondido em você. Amém. Grande Pai, a gente não pode entregar outra coisa, senão isso é o que nós temos sentido, direção do Teu Espírito, para dar o pão, o alimento para esta igreja. Ajuda esse povo que com paciência vem e ouve esta mensagem. Todos os nossos ouvintes através da internet sejam abençoados e cada pessoa receba a libertação que precisa, a cura que precisa. O mal já te deixou porque Jesus Cristo já te curou, não vai nem te curar mais. Ele já te curou, Ele já te salvou, Ele já te perdoou. Você só tem que dizer, eu aceito, eu creio, e o mal já foi embora, a doença já foi embora, o câncer já desapareceu, a tuberculose já desapareceu, a AIDS já saiu, porque você recebeu o que Ele já te deu. Ele já te deu a cura no Calvário. Tudo está consumado. A bênção é sua. Receba agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.